Salve, salve família! E eu vou te mostrar como é que funciona esse esticador de corrente com mola, sabe? Você lembra que eu tinha o esticador antigo, tanto que eu tirei ele, aqui tá até o furo dele antigo, né? E funcionava muito bem. Mas o problema é o seguinte, essa corrente aqui, com o tempo ela acaba esticando. E aí não tem regulagem no mundo que faça com que o esticador fique no lugar certo. E ainda tem um segundo problema. Tá vendo aqui, ó, o meu quadro? Deixa eu tirar aqui pra vocês aqui, ó. Olha meu quadro como que ele é. Ele faz uma curva, tá vendo? Olha aí, se você for ver daqui, ó a curva que ele vai jogando pra dentro. Então o esticador normal, ele acaba deixando essa corrente aqui jogando pra fora, né? No caso ele faz assim, como ele vem daqui pra dentro, o esticador de corrente ele fica assim. E aí ele joga a corrente pra fora da rondana do esticador. E aí eu tive que fazer dois tipos de gambiarra. A primeira delas é que eu tive que furar o quadro, né? Tá vendo aqui, ó? Eu tive que furar o quadro para poder travar o esticador, que aqui, ó, tá vendo? Ele começa uma espessura maior e aí depois ele vai ficando mais fino. Quando eu travei, ele funcionou super bem, né? Só que aí com o tempo a corrente foi esticando e não tinha como eu trazer mais para trás para esticar mais, e não tinha como eu deixar mais para frente, né? Tendo em vista que iria tirar todo o sistema. E ainda a segunda adaptação que eu tive que fazer com essa parte aqui, eu tive que entortar ela para deixar ela reta, né? Quando esticou, isso daqui não ficava no lugar, uma corrente ficava pegando perto da outra. E aqui ele mantém a corrente toda esticada, tá vendo? Se você for ver, na hora que ele for dar ignição, o esticador ele sai de cena, né, no caso, e deixa a ignição fazer o seu papel, certo? Depois que você tá andando, ele vai lá e estica toda a corrente, tá vendo? Então ele funciona super bem. Qual que é a vantagem desse esticador aqui com mola? A primeira vantagem é que quando você tá andando, ele não deixa esse pinhão jogar aqui para fora, né? No caso a corrente jogar para fora do pinhão. A segunda vantagem é que você não precisa fazer malabarismo para poder esticar a corrente, tá vendo? Eu não precisei me preocupar com o quadro também, a corrente batendo no quadro, que aqui ele direto ele não funciona, porque aqui a corrente ela bate direto no quadro. Então com isso daqui eu já evito esse problema. Eu também, no caso, né, se eu fosse comprar uma corrente nova, eu poderia também mudar a regulagem, tá vendo? Deixar ele um pouco mais solto para não ficar tão esticado. Enfim, você tem uma regulagem muito mais fácil do que você teria com a rondana normal. E não só isso, você tem a regulagem daqui da rondana, tá vendo? A quantidade de furos. Isso daqui faz com que a sua corrente seja mais esticado ou menos esticado, né? Isso dependendo do nível de tensão da sua corrente. Isso daqui, ela não precisa de adaptação. Você literalmente coloca em cima da peça antiga. Tá vendo? A peça antiga ela tá aqui, ó. Você só coloca em cima. O próximo ponto também seria que essas peças aqui, além de já vir na chave L, ela também vem na porca travante. E isso já ajuda demais, porque você já tem uma confiança de que a peça ela não vai sair do lugar. Você entendeu? Porque como a gente sabe muito bem, a vibração do motor tira qualquer peça de cena. E aí o funcionamento dele funciona o seguinte: quando você está andando, acelerando, esse esticador ele deixa aqui, ó, no máximo para cima. Isso faz com que quando você passe em um buraco, essa corrente não saia para fora. Uma outra vantagem também que você pode pontuar é que quando você está em lugar que é muito esburacado, essa corrente também ela fica esticada o suficiente. Você entendeu? Então, lugar de buraco, isso daqui não joga para fora. É um outro ponto positivo. E o próximo ponto também seria que aqui o pinhão,
E a coroa da motorizada, ela não se desgasta por dois motivos. A primeira delas é que a corrente não fica esticada demais. Você tá vendo, ó? Por mais que ela esteja esticada aqui, ó, ela tem uma folga, tá vendo? Então, ela mantém esticada, mas não esticada demais, porque tem como você regular aqui, ó, tá vendo? Você regula só com uma mola. E aí, aqui a coroa e o pinhão, ela tem um desgaste bem mais lento do que se ele teria se fosse com aquele esticador de rondana. Os outros dois pontos também que eu posso citar é que a corrente também, por não ficar esticada demais, ela não quebra. Você entendeu? Então esse daí é um outro ponto positivo aí que já pode colocar na lista, que esse esticador de corrente ela faz, né? Você consegue deixar ela bem esticada, mas não esticada demais, tá vendo? Isso daqui é muito bom. E uma outra coisa também é que quando você tá acelerando, aqui ele fica esticado, certo? Só que quando você para de acelerar, aqui ele começa a esticar, porque essa roda aqui é o que vai puxar mais em vez de ser o pinhão. Que quando você está acelerando, o pinhão é que puxa, né? Então essa parte aqui ela fica praticamente solta. E aí o esticador ele diminui essa folga. Quando você para de acelerar, quem está puxando em vez de ser o pinhão vai ser a roda. E aí o que vai acontecer? Isso daqui vai esticar. Se você está num lugar que tem muito buraco, essa parte aqui vai ficar meio que solta, você entendeu? Então tem como você controlar isso na embreagem. Ó, tá vendo? Aqui ele vai ficar mais ou menos assim, ó. E aí, tá vendo aqui, ó? Eu aperto a embreagem, ele vai esticar a corrente. Então você tem como controlar mais a corrente, você entendeu? Independente do lugar que você esteja. Se tiver com muito buraco, você tem um controle maior sobre a corrente, o esticador. Enfim, você tem meio que o controle na sua mão. Você entendeu, família? Então isso daqui tem mais vantagem do que desvantagem. E a desvantagem dela começa pelo preço, né? Um esticador de corrente comum, ela é R$30. Esse daqui é 130. Entendeu? Você tem bastante benefício, mas eles cobram por isso. E a segunda desvantagem é que a mola comum dele, eu achei fraca. Aqui, ó, eu coloquei uma mola bem mais forte, ela é bem mais rígida e ela volta muito mais cedo. Tá vendo? O poder de esticamento dela é menor, ou seja, quanto menor ele vai esticar, menos a corrente vai ficar solta, você entendeu? E a corrente e a mola dela original ela é bem fraquinha. Então aí eu fui lá e troquei. E pelo preço, né, não deveria ser assim. Entendeu? Então esse daqui é um ponto, é uma desvantagem, que você compra caro por isso, porém, né, R$5 você resolve. Mas era para vir já assim de fábrica. E a terceira desvantagem é por conta da qualidade dos parafusos. Tá vendo esse parafuso aqui, ó? Esse daqui foi o que eu coloquei. Eu tinha uns que davam no tamanho e improvisei aqui. Esse parafuso daqui, ele é o que veio original do kit. E aí o que aconteceu? Eu fui apertando e aqui dentro ele já foi espanando. A qualidade desse parafuso aqui ele é muito ruim, entendeu? Então pelo preço também eu já posso contar como uma desvantagem, porque, né, deveria funcionar muito super bem. E se eu, por exemplo, precisar tirar, mexer em alguma coisa, tô ferrado. Vou lubrificar aqui, tem que comprar o parafuso, você entendeu? Então pelo preço daí já saiu muito caro. E de resto eu já posso pontuar que são isso, né? O esticador de corrente vale muito a pena. Eu indico, se você deixar no carrinho, né, e conseguir ver algumas promoções, que nem na Black Friday, algo do tipo, ou até mesmo nas promoções que a própria loja faz, vale muito a pena você comprar, né? Eu acho bastante salgado o preço, porém, pra mim que trabalha na rua o dia todo dia e o tempo todo, vale muito a pena. Você entendeu, família? Coloca aí nos comentários se você compraria um esticador desse e qual o preço você acha justo de comprar ele. Fechou, família? Se inscreva no canal, ative o dedo no sininho e rebaixe o dedo no like. É nóis!